Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal Rodrigo Moreno. Olha, eu vou te dar aqui um ensinamento que pode mudar a sua vida para sempre. Rodrigo, para sempre? Para sempre. Eu vou dar para você aqui um exemplo de um homem que ele decidiu ser abençoado na terra. E existiam condições para que ele fosse abençoado? Sim. O que este homem fez? Este homem, quando Deus olhava para ele, enxergava atributos espirituais, atributos que agradavam a Deus, exclusivamente a Deus, e que Deus não enxergava na vida de ninguém nesta terra. Como este homem decidiu fazer o que ninguém fazia? Presta atenção, pega isso daqui. Jó decidiu fazer o que ninguém fazia, agir como poucos agiam. Jó recebeu da parte de Deus o que ninguém recebeu. Então quero dar uma dica para você aqui. Quer receber o extraordinário de Deus? Quer receber de Deus o que poucas pessoas recebem? Porque Deus entrega, Deus ele seleciona pessoas para entregar coisas extraordinárias mediante o seu posicionamento na terra. O que é de graça já é de graça, não é pelo seu mérito. Você quer ver o exemplo? A salvação eterna. Quando Jesus Cristo paga o preço naquela cruz do Calvário, vou te dar um exemplo bem rápido aqui do que é a graça. Você vai entender de uma maneira muito simples. E Jesus está lá pregado no madeiro, lá no Gólgota, no Monte Caveira, e ele está no meio de dois ladrões, dois homens que mereciam estar lá. Jesus não merecia estar no Gólgota. Jesus foi para o Gólgota, foi para a cruz, foi para o Monte Caveira, morreu crucificado porque eu pequei, porque você pecou. Ele foi para a cruz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer por mim e para morrer por você. É por isso que Jesus vai para o Gólgota. E de repente aquele homem, o ladrão, né, da direita, ele se arrepende, ele repreende o ladrão da esquerda e diz: o que você está enchendo as paciências e falando dele? Nós merecemos estar aqui, ele não. E Jesus então começa a observar aquela discussão, e no meio daquela agonia toda, até mesmo no momento da agonia, Jesus faz a obra da cruz, a graça fazer muito mais sentido do que eu imagino, do que você imagina nesse exato momento. Um dos ladrões, aquele que estava na direita, diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus então disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, estarás comigo em casa. Então, o ladrão roubou, matou, saqueou, fez tudo que não prestava durante toda uma vida, mas no exato momento em que ele reconhece o senhorio de Jesus Cristo e o sacrifício na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que aquele homem foi imediatamente salvo. Isso é graça, salvação é graça. Agora, viver o extraordinário de Deus, viver as bênçãos, as bem-aventuranças, aí, meu amigo, aí tem que ter princípio. E no livro de Jó, capítulo 1, verso de número 8, a Bíblia deixa muito claro para nós este ensinamento, dizendo assim: então disse o Senhor a Satanás: observastes tu meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vamos lá? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Estas características, integridade, retidão, temor a Deus e atitudes de se desviar do mal, não é para qualquer um nessa terra. Nós podemos até encontrar homens íntegros, homens retos, homens temente a Deus e que se desviam do mal, sim, mas cada um com uma fração, cada um com uma pequena porção destes princípios na terra que agradam o coração de Deus. Então elas vão receber as bênçãos do Senhor de maneira fracionada conforme elas se posicionam nessa terra. Ah, querido, mas aquele
que entende essa chave da retidão, integridade, temor a Deus e que se desvia do mal, você se coloca em um nível, em um patamar que o mundo espiritual, e presta atenção no que eu vou dizer aqui, a sua vida na terra é um reflexo do que você é no mundo espiritual, porque o Senhor está dizendo aqui para Satanás: observaste o meu servo Jó? Ou seja, existem dois reinos observando você, e à medida com que você se comporta na terra, estes dois reinos respondem ao seu posicionamento da terra. Existe o reino das trevas e o reino dos céus. E existe a terra. Tanto é, Jó capítulo 1, verso 8, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? É uma pergunta, você tem observado? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E aí Deus traz os atributos: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A terra é o grande cenário, a terra é o grande palco dos espetáculos espirituais. A terra é o grande cenáculo, do que acontece, do que se manifesta no mundo espiritual mediante o posicionamento do homem. E aí eu quero ensinar uma coisa para você. Para que nós possamos viver o extraordinário, sobrenatural de Deus, aquilo que Deus tem de grande para cada um de nós, nós precisamos entender alguns princípios. O Senhor aqui está falando de integridade. E integridade atrai a bênção do Senhor. Retidão atrai a bênção do Senhor. Temor a Deus atrai as bênçãos do Senhor. E se desviar do mal. Se você aplicar esses 4 princípios na sua vida a partir de hoje, você vai chamar a atenção de Deus de uma tal forma que você vai aprender que Jó, mesmo tendo sido desafiado pelo diabo, Jó, mesmo tendo sido desafiado pelo reino das trevas, se mantendo nos princípios, a ponto de Deus restituí-lo ainda mais, de ter feito desse homem ainda mais bem-aventurado nesta terra, justamente por um posicionamento que promove na terra um espetáculo espiritual. Aprenda uma coisa: tudo vem do mundo espiritual. O próprio Satanás reconhece, dizendo que, e desafiando Jó, que Jó só era abençoado por Deus, porque Deus entregava para ele coisas. E esta tese foi quebrada no momento em que Jó resiste bravamente aquele período de prova. E eu concluo esta palavra dizendo para você: Jó não era porque tinha, mas Jó tinha porque era. Eu vou repetir para você. Jó não era íntegro, reto, temente e se desviava o mal porque tinha posses, porque tinha bênção, porque tinha o que ninguém tinha nesta terra. Não, muito pelo contrário. Jó, ele tinha tudo isso porque era diante do cenáculo espiritual, diante do mundo espiritual, íntegro. Você precisa ter integridade, meu amigo. Ei, minha amiga, precisa haver integridade na sua vida, em tudo que você faz. Jó era reto. Ei, você precisa ser reto. Precisa haver retidão em tudo que você faz. Quer prosperar os teus negócios, quer prosperar tudo que você faz, faça com retidão. Jó temia ao Senhor. Jó tinha um temor, Jó tinha um respeito pelas coisas espirituais. Aprenda a respeitar as coisas espirituais. E em quarto, se desviava do mal. Não abra o seu coração para a corrupção oferecida por esta terra. Tudo que é corrupção, tudo que é mal diante do Senhor te impede de viver o extraordinário de Deus. Amém? Para fechar, Jó não tinha, aliás, Jó não era, porque tinha,
mas Jó tinha o melhor de Deus, porque era íntegro, reto, temente e se desviava do mal, tá certo? Deus abençoe a sua vida de maneira extraordinária. Se essa palavra fez sentido para você, comenta, compartilha, coloca aqui embaixo o que Deus falou no teu coração. Eu vou ler aqui nos comentários e evangelize. Essa categoria aqui do nosso canal chama-se Evangelize. Evangelize pessoas compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe, graça e paz.